Eu creio em nome de Jesus, Deus há de ministrar a tua vida. Sexta-feira nós estivemos subindo ao monte, foi forte, invadimos aquele monte, uma multidão de homens e mulheres de Deus orando e clamando ao Senhor. A igreja ouviu a convocação e foi forte o que Deus fez nas nossas vidas, muito forte. Eu creio que isso é apenas o começo daquilo que Deus irá fazer. Você está comigo nessa fé? Em nome de Jesus. Nós estivemos no monte, consagrando também as mezuzá. O que é uma mezuzá? Mezuzá, se você for em Israel, você irá ver que em cada canto de Israel tem esta mezuzá. Ela representa uma orientação que está em Deuteronômio, ali em capítulo 6, a partir do verso 9, sobre colocar na entrada do teu lar, nos umbrais, a questão da palavra de Deus. Então, é óbvio que isso simboliza, é apenas um simbolismo, que a palavra de Deus está continuamente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus me direcionou há mais ou menos uns 10 a 15 dias atrás, para que nós pudéssemos estar orando por todos os lares e empresas das pessoas que aqui congregam, consagrando o nosso lar ao Senhor, a nossa família ao Senhor. Então nós vamos fazer um mutirão com os obreiros, com os pastores aqui, onde nós estaremos indo em cada lar, orando por cada casa. Então nós vamos apenas fazer a oração, e logo após a oração nós vamos colocar essa mezuzá, tá? Na entrada do seu lar, na entrada da sua casa. Então a gente já disponibilizamos o link, já nos grupos já da ceia. Apóstolo, eu não estou em nenhum grupo da igreja, eu não estou em nenhuma rede da igreja. Não tem problema, ao término do culto, você vai passar no final ali, na central, e dê o seu nome, seu telefone, para que nós possamos entrar em contato, e assim estamos agendando também, de estar aí na sua casa, orando. É coisa de breve, tá, gente? 10 minutos, visitar seu lar, orar pela sua casa, e ali colocar ali a mezuzá. E também nas empresas. Apóstolo, tem uma empresa, nós estaremos indo à sua empresa, orando pela sua empresa e colocando também a mezuzá, representando, simbolizando a presença de Deus na sua casa. Amém? Seu lar é abençoado, sua casa é abençoada, os teus filhos são abençoados. Apóstolo, eu não creio nisso. Enquanto você não crê nessas coisas espirituais, o diabo está todo dia colocando, por exemplo, como aquela roda dos sonhos, que você não sabe, invocação de demônios, colocando, por exemplo, uma namoradeira dentro da sua casa, que dá abertura, por exemplo, de um espírito de pombagira. Enquanto você não está acreditando nessas coisas, o inferno sabe muito bem como funciona o chamado ponto de contato. Então, se for para colocar algo, coloque então a palavra de Deus primeiro no teu coração, e também representando na entrada do seu lar, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que a sua família é abençoada. Então, a partir de hoje, já estaremos pegando o nome de todos. O texto que eu quero compartilhar nesta noite está em Lucas, no capítulo 6, verso 46, que diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está falando a respeito dos fundamentos. Jesus está orientando a respeito dos fundamentos, chamados 2 fundamentos. Ele diz no 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todo aquele que ouve as minhas palavras. O que eu quero compartilhar é coisas que te impedem a crescer,
Jesus está falando a respeito de edificação. O que te impede crescer? O que te impede você avançar? O que impede, por exemplo, uma igreja crescer? Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, ele disse que, entre vários pontos que ele ali levanta no seu livro, ele fala que duas coisas que eu acho extremamente relevantes. Que o primeiro ponto que impede uma igreja de crescer é a ausência de propósito. Quando uma igreja não tem propósito, quando a igreja ela não entende para onde ela está indo, é uma igreja que está fadado à morte e ao fechamento dela. E aí, quando ele fala de uma igreja, ele não está falando sobre a noiva do Cordeiro, essa jamais irá fechar. Está falando a respeito da instituição. Um dia desse nós estávamos, por curiosidade, fazendo levantamento tempo atrás, e assustei ao saber que, ao levantar que só nesses quase 20 anos aqui da SEI, em torno de 40 igrejas abriram aqui em torno de nós, e 40 igrejas fecharam, 40 ministérios, 40 igrejas. E talvez você pergunta, por quê? O pastor estava em pecado, teve isso, teve aquilo? Não, existem alguns fatores que contribuem para a morte e o fechamento de um ministério, é óbvio. Não é porque eles erraram em alguma coisa, porque eles falharam, mas Rick Warren diz que a primeira coisa é a ausência do propósito. Às vezes o propósito não está bem definido, a igreja não sabe para onde está indo. Nós começamos um trabalho em discipulado e caminhamos em discipulado há 20 anos. Quem chega na SEI sabe que a SEI é uma igreja que caminha em discipulado, sabe que a igreja é uma igreja que se preocupa com a família, e todos aqui nós nos atentamos para que cada um seja cuidado. Ainda que você possa dizer, não, isso não, talvez não funcione, tá, talvez não funcione, mas nós temos um propósito, nós cremos naquilo que Deus nos trouxe, que Deus nos revelou, nós temos uma visão clara, e essa visão ela foi escrita a caneta, não foi escrito a lápis. Então, uma vez que essa visão ela foi escrita a caneta, ela permanece por 20 anos. Então, a ausência de um propósito prejudica o crescimento. O segundo ponto que ele também destaca é a respeito de vinho novo em odres velhos. Muitos ministérios, eles não entendem, querem manter, eles querem algo novo, mas não entenderam ainda que precisam mudar os odres. E quando eu falo de odres, eu falo de estrutura. Ao longo desses 20 anos, a gente teve que rever muitas coisas, mudando as estruturas muitas vezes. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, e é natural a dificuldade das mudanças. Eu não estou dizendo que não é, natural. Todas as vezes que nós sofremos mudança na nossa vida, algo nos incomoda, mas é fundamental para a manutenção, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, às vezes, nós queremos um vinho novo, mas com as velhas estruturas. E você tem que entender, as estruturas, elas têm que ser mudadas também ao longo do tempo. E aí nós, às vezes, não estamos preparados para isso. Quantas coisas não mudaram ao longo desses 20 anos? Hoje você está numa igreja, que é uma igreja preta, mas não era uma igreja preta. Você está numa igreja que tem telão aqui no fundo, mas não era assim. Você tem uma igreja que tem pessoas fazendo recepção, segurando plaquinhas. Tem pessoas que estão trabalhando num setor aqui, um setor acolá, porque tivemos que entender as mudanças dos tempos atuais. Enquanto eu estou falando aqui, tem alguém ali traduzindo em libras. Diga a ela que nós amamos, que ela é muito bem-vinda nessa casa. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dela. Deus abençoe. A igreja precisa aprender. Nós estamos com novos desafios. Tem chegado também crianças autistas nessa casa, e nós estamos preocupados, tentando ver treinamentos para aprender a lidar com isso. E se nós não entendemos que precisamos nos atualizar, e apenas dizer, não, eu não creio nisso, não vou aceitar isso, vai ser o mesmo modelo que eu era do passado. Você morre e vai achar por que uma igreja fecha, porque não entende os processos de mudança. A igreja tem que ser inclusiva, a igreja tem que entender essas pessoas, amar essas pessoas, receber essas pessoas, aprender a conviver com elas e fazer com que elas sintam parte também da casa, da família, que elas não se sintam excluídas, mas parte da mesma família. É o nosso desafio. É o nosso desafio o tempo inteiro como igreja.
E talvez você fale, apóstolo, mas para mim é difícil. Imagina para mim que tem 50 anos. Para um jovem, 25 anos, passar pelos processos de atualizações é muito fácil. Mas para alguém que chega a determinada idade, como isso é difícil, mas é necessário. Porque eu tenho que ler as estações. Então, muitas vezes, há uma morte de um determinado lugar, não é porque ali o pastor errou, não. Existem atualizações que são necessárias, são fundamentais, e nós temos que estarmos preparados para elas. Na nossa vida, da mesma forma. Eu me lembro que no início, a gente ia para o monte, eu ficava meio que até chateado, porque eu começava a cantar algumas canções, como por exemplo, aquela desemboca o vaso, enche de azeite, ou canções como do tipo, Miriam dançou na presença de Deus. E eu ficava chateado, porque era a minha chateação, porque as pessoas começavam a cantar essas canções, e eu começava a ver elas dançando, pulando, alegre, e eu assim, não é isso, porque quando eu cantava essas canções, eu entrava em mistério, eu entrava no fogo. Quem lembra disso, gente? Quem pegava o fogo era assim. E eu olhava assim, gente, mas é para o pessoal entrar no mistério. Por que o pessoal não está entrando no mistério mais? Por que o pessoal não está entrando no fogo? É porque aquilo era importante, era bom naquele meu tempo. Às vezes a gente toca uma canção aqui que no meu tempo me tocou demais, e eu olho para a igreja meio desligada. Não é isso, não, calma. Foi muito legal para aquele tempo, para o tempo de hoje. Deus tem algo novo para a tua vida. Você, não estou falando que essas canções não é revelação de Deus, não são bênção que não deve ser cantada. Não é isso, porque às vezes a gente fica pegado a experiências do passado. A gente fica apegado a experiências que eu tive no meu tempo de secreto com Deus. E eu não entendia isso. Isso, de uma certa forma, até me incomodava, e eu ficava revoltado, dizia, essas canções worship, está acabando com louvor. Até um dia o Espírito Santo falou, ei, calma aí, adoração não é para você, não é você que define. Você está achando que repetir a mesma palavra é cansativo? O que você me diz quando os anjos diante de mim falam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. A questão é que muitas vezes nós estamos na nossa alma, e a gente quer aquilo que agrada a nossa alma. Deus tem sempre algo novo para nós, sempre algo novo, e às vezes nós não estamos preparados para esse algo novo. Então muitas vezes o que impede o nosso crescimento, e impede o crescimento da igreja, é não entendermos para onde Deus está nos conduzindo, para onde Deus está levando. Apóstolo, mas só que isso é pecado. O que é pecado era pecado ontem, é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. O que é presença de Deus era presença ontem, hoje e vai ser amanhã. Não é isso que eu estou falando, estou falando de estruturas. Estou falando com muitas vezes uma mente que não se renova, uma mente que está aprisionada no passado. Eu gostava no passado porque os diáconos, eles pegavam firme, os diáconos, eles davam beliscões às pessoas. Quantas vezes eu levei um beliscão e mudou minha vida? Ei, mudou. Se um diácono beliscar alguém nessa igreja, ele sai daqui algemado. Mudou. O meu tempo era o tempo que a professora colocava o milho lá na frente, você tinha que ficar ajoelhado, e uma varinha lá encostado, e ai de você, professora a gente chamava de tia. E quando o professor avisava que você fez bagunça, você apanhava na escola e apanhava também em casa. Hoje em dia não. Hoje em dia são os alunos que batem nas professoras, se elas falarem alguma coisa. Apóstolo, mas isso é um absurdo, eu também concordo, mas as coisas mudaram. Se você não entender isso, se você não compreender essas coisas e quer manter da mesma forma, aí você vai continuar machucando as pessoas. Antigamente eu gosto de falar o que eu penso. Ok, passou essa fase, você está ferindo pessoas, você está machucando pessoas. O teu jeito ignorante de ser, você recebeu do seu avô, recebeu do seu pai. Você precisa mudar a sua forma de ser. Até quando você vai achar que tem que falar aquilo que você pensa? Pessoas estão feridas pelas suas palavras.
Você tem que rever a maneira como você se comporta com as pessoas. Ah, mas eu sempre fui assim. Não, você era assim, mas você entrou num processo de construção, e a obra que Deus começou na tua vida, Ele há de completar. Algumas coisas vai ser mudada e precisa ser mudada na tua vida. Quem está comigo nessa fé? Você pode dar uma salva no palmo de Jesus. O nosso problema é que a gente não quer entender que as coisas estão mudando e precisam mudar. Precisam mudar, não estou falando de princípios. Princípios são diferentes. Então, a igreja, muitas vezes ela não avança, porque a sua membresia não consegue entender esses processos. Não consegue entender esses processos que são necessários. E aí fica um grupo puxando para um lado, o outro grupo puxando para o outro, dizendo, não, eu não concordo, o outro, eu concordo. E ao invés de, gente, a gente precisa entender para onde Deus está levando. Para onde Deus está nos conduzindo. Sabe, quando Jesus teve encontro com Nicodemos, você está ali em João capítulo 3, falando sobre esse encontro. E está um bate-papo, são 2 mestres ali conversando. 2 rabinos. 2 feras. Nicodemos vai estar com Jesus à noite, porque não queria ser visto pelos fariseus que estavam conversando com o mestre. E quando ele pergunta, Senhor, eu quero entender um pouco. E ele começa a dialogar. Ele e Jesus conversando, Jesus batendo papo com ele, até chegou na hora que chegou num momento de discussão sobre nascimento. E ele fala, mas tem coisas que daqui para frente você só vai entender se for no Espírito. E aí você vai ver agora a frase final do diálogo. Fala, tá, mas como eu posso nascer de novo? Aí ele fala, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, tem conversa agora que se eu ter contigo você não vai entender. Existem coisas que a gente não entende porque a gente está na carne e não estamos no Espírito. Tem coisas que Deus quer falar com você, você não está entendendo porque está na carne. Tem revelações que Deus traz que a igreja às vezes não entende porque uma parte está no nível da carne. Não está entendendo para onde Deus está conduzindo, para onde que Deus está levando a igreja, para onde que Deus está direcionando o seu povo. É por isso que é necessário que você esteja no Espírito. Esteja no Espírito. Aqui sobre a questão dos fundamentos, Jesus está falando daquele que ouve minha palavra e pratica. Mas também ele faz também uma análise com aquele que não pratica. E ele utiliza uma metáfora de uma construção. Ele fala, é aquele que pratica, ele edifica em cima de uma rocha. A palavra aqui é a palavra logos, é a palavra entregue, é a palavra liberada. Mas há 2 palavras, existe a palavra logos, existe a palavra chamada palavra rema. Qual que é a diferença? A palavra logos é o que, quando você está lendo a Bíblia, você está ali no logos. É a palavra se revelada através de Cristo. Mas a palavra rema é a palavra diretiva, revelada à sua vida. Enquanto eu estou falando aqui, talvez para alguns apenas logos, para outros é rema. Para alguns vai sair daí dizendo, eu ouvi uma palavra logos. Outros, não, eu ouvi uma palavra rema. Qual é a palavra rema? É aquela palavra que entra no teu coração e o Espírito Santo fala, você está entendendo? É isso. Está entendendo o que está acontecendo? É isso. Você precisa mudar a tua mente. Você precisa renovar a tua mente. Então, por muitas vezes as pessoas não entendem porque não conseguem receber a palavra que se revela a elas. A palavra rema que Deus está falando à igreja. A palavra que Deus está trazendo, eu sempre falo isso, o altar ele libera, o altar revela, o altar traz cura, o altar traz libertação. Mas para muitos apenas o altar é apenas alguém falando, nada mais do que isso. Alguém está discorrendo acerca de algo, mas não consegue ver que na verdade o altar está liberando palavras que mudam destinos. Apóstolo, não entendi isso. O que está sendo dito hoje, se você entender como rema na tua vida, vai mudar o teu destino. Você pode receber isso na tua vida? Você pode receber isso no teu coração? Mas quando você entende,
Coisa que impede agora, eu disse algumas coisas que podem impedir o crescimento de uma igreja, mas o que pode impedir o teu crescimento? Uma das coisas que impede o teu crescimento é uma falta de estrutura emocional. Na nossa vida isso pode acontecer todos os dias. Aqui Jesus está falando sobre palavra, mas uma palavra logos e uma palavra liberada. Palavras fazem grande diferença na nossa vida. Uma das coisas que impede a gente de crescer, de amadurecer, é justamente essa questão da palavra, muitas vezes que ela não é absorvida da maneira como deveria ser absorvida. Palavras tanto elas podem edificar, como eu disse aqui, sobre a palavra rema, como palavras podem te ferir. Deve entender que a palavra, o primeiro ponto da palavra, ela entra pelo ouvido. Depois a palavra que ela entra pelo ouvido, ela desce para o coração. Por fim, sai pela boca. Por isso que Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Isso está, você deve entender, isso está em Mateus 12:34. Quando Jesus disse, raça de víboras, a boca fala o que está cheio o coração. O que Jesus está dizendo é sobre esse processo. Tudo que você ouve, desce para o coração e sai pela boca. É por isso que muitas pessoas hoje estão paralisadas, porque elas escutam algo, mas elas esquecem de filtrar e permite que entre para o coração algo que não deveria entrar. É aqui que está a inteligência emocional, é aqui que está a sabedoria emocional, é a capacidade de conduzir para o coração apenas aquilo que edifica, apenas aquilo que acrescenta. Então o primeiro ponto, ela entra aqui no ouvido. Você escuta algo, aquilo que você escuta se edifica, leva para o teu coração, porque vai criar fortalezas. Mas se não edifica, você deve ignorar. Não passou pelo filtro, não desce. A verdade é que a maioria das pessoas, elas não têm a capacidade de filtrar, e elas permitem que desça. E uma vez que desce para o coração, é a questão de dias para que possa manifestar através dos lábios. Então uma pessoa, por exemplo, que desabafa e fala um monte de coisa, depois diz, mas eu não queria dizer isso. Não queria se dizer sim, estava no seu coração. Você não se deu conta, mas estava no seu coração. E você apenas falou, apenas liberou o que lá já estava. Por isso que temos que tomar cuidado. Entre todas as coisas que devemos guardar, o principal é o nosso coração. Entre todas as coisas que devemos guardar, o principal, devemos guardar o nosso coração. Se tem algo que você deve proteger, é o teu coração. As doenças emocionais, os problemas emocionais, relacionais, passam pelo coração. Isso é muito sério. A gente fecha a expressão de eu fechei o coração com fulano, se deu por aquilo que eu ouvi acerca dele. Se por acaso eu compartilho, se eu viro e eu comento com alguém, eu disse, olha, eu tive lá olhando, eu levei meu carro para o Emerson arrumar, mas só que o carro, eu não gostei muito do serviço dele, não ficou muito legal. Às vezes foi algo ali que aconteceu naquele serviço que eu fiz. É óbvio que eu estou usando de exemplo, o Emerson é um excelente profissional, mas a questão mas você escuta isso, e logo depois seu carro estraga. Você pode pensar em levar em qualquer lugar, menos no Emerson, porque aquilo que eu falei com você entrou em teu ouvido e desceu para o teu coração, e ficou alojado lá. Onde que fica o coração, onde que está justamente todas as informações, que você escolheu que ela permanecesse. Quantas pessoas você fechou o coração com elas, dado aquilo que você ouviu? Ouviu, desceu para o teu coração, e ao ver aquela pessoa, teu coração fechou. Você já não olha mais aquela pessoa com admiração como você olhava no passado. Você não olha para aquela pessoa como um homem de Deus ou mulher de Deus por aquilo que você ouviu. É por isso que o diabo trabalha de uma forma muito ferrenha. Para o quê? Para lançar ovinhos, que nós chamamos de ovos de Jezabel. Porque Jezabel sabe muito bem que os ovos que são lançados, uma hora ele eclode. E onde que ele vai eclodir? No coração. Então ele lança uma dúvida aqui, lança um comentário a colar, lança uma murmuração ali, e de repente aquilo entra no coração,
e numa hora certa aquilo eclode. E a pessoa perde o coração. Alguém que até ontem estava apaixonado pela igreja, hoje não quer mais saber da igreja. Até ontem queria se envolver em tudo, hoje não quer mais saber de nada, quer se afastar de tudo. Por quê? Porque ouviu, desceu para o coração e agora já sai pelos seus lábios. Por isso que isso impede o teu crescimento. Quantas pessoas que fecharam, esposa que fecharam o coração para com o marido, marido que fecharam o coração para com a esposa. Quantos? Porque levaram para o coração aquilo que não deveria ser levado. Isso é um dos grandes problemas. Precisamos aprender a filtrar. Quem está entendendo isso? Diga quem está ao seu lado, diga a ele: aprenda a filtrar aquilo que você ouve. Mas fala com fé, aprenda a filtrar aquilo que você ouve. É extremamente importante isso. Se eu não fizer isso, eu não consigo permanecer na presença de Deus. Se eu não fizer isso, eu não consigo pastorear. Eu não consigo. Imagina eu levando as minhas coisas para o coração. Imagina um pastor, um líder levando as coisas para o coração. Começa a perseguir pessoas, começa a desfazer de pessoas, começa a matar a igreja. Quantos pastores que mataram a igreja porque levaram coisas para o coração? Quantos líderes que feriram pessoas porque levaram coisas para o coração? Então você não pode levar as coisas para o coração. Você tem que aprender a filtrar. A gente tem que aprender que num processo de construção, aonde Jesus está falando sobre a casa, aprenda algo. E aqui é um ponto extremamente relevante que eu quero que você grave muito bem isso que eu vou falar. Existem 3 tipos de pessoas que passam nossa vida. 3 tipos de pessoas que passam nossa vida. Você tem que entender sobre isso. O primeiro pessoa é aquele grupo de pessoas que são chamado a base. Esses jamais saem da sua vida. Quem são esse grupo de pessoas? São seus pais. São aquele pastor que você que ganhou você para Jesus, que te batizou, que te ensinou você a pregar, que te deu oportunidade de pregação, que por mais que você hoje não esteja com ele, por mais que hoje não esteja com o pastor Euler, por mais que hoje não esteja com o pastor Rogério, mas esses pastores, eles foram fundamentais na minha vida, porque eles construíram, eles foram a base da minha fé, a base da minha fé. Então são pessoas que nunca vai sair da sua vida. Por mais que talvez que hoje teu pai, você tenha problema relacional com teu pai ou com a tua mãe, mas são pessoas que fazem parte da base da sua vida. A maneira como você vê o mundo hoje passa muito pela criação que você teve. Foi seus pais que te ensinaram, foi seus pais que disseram para você os primeiros nãos da sua vida. Os primeiros nãos, quem disseram foi seu pai. Os primeiros sims foi seu pai. Eles que te deram estrutura, eles que te conduziram, eles que investiram em vocês, eles que trouxeram você a este mundo. A primeira experiência que você teve de um abraço foi com a sua mãe. Primeira experiência da fala, quem assistiu foram seus pais. Então esses são chamados, esses são as bases que jamais saem da nossa vida. Os professores, até hoje eu recordo dos meus professores do primário, até hoje, foram fundamentais. Eu menciono algumas coisas que aconteceram, mas não falo isso com raiva, nem com ressentimento, pelo contrário, eu tenho uma enorme gratidão para com todos eles. A questão era, o tempo era diferente. Então os professores também são pessoas que fazem a sua base. Essas pessoas, elas jamais vão sair da sua vida, fazem parte da sua vida. Quem está entendendo isso? São a base, são aqueles que são base. Mas só que se você já construiu alguma coisa na tua vida, você sabe que depois que você levanta, primeiro você levanta, você faz a base. Depois da base, você começa a levantar o chamado as colunas. Você começa a levantar as colunas. Essas colunas que vai sustentar agora para a construção, para que possa vir a laje. Para que possa vir agora a construção de uma outra estrutura. É assim que funciona. Mas só que quando termina
antes de bater a laje, é necessário que coloque as escoras. Aquelas escoras servem para apoiar a laje. Aquela escora serve para que haja o processo de cura da laje, para que no final as escoras sejam arrancadas, e quem vai sustentar vai ser a coluna. Quem vai segurar o peso é a coluna. Você vai descobrir na tua vida que há pessoas que são base, mas tem pessoas que surgem na tua vida e são escoras. Elas são fundamentais em um tempo da tua vida, porque elas surgem na tua vida no momento que você mais precisa. Elas surgem na tua vida por um processo de cura. Quantas pessoas que surgiram na tua vida num processo onde que você estava passando uma luta que você estava passando, uma batalha que você estava passando. É aquela pastora, aquele pastor, aquele irmão, aquele amigo do trabalho. Quantas pessoas que surgiram, aquele amigo da faculdade, eles surgiram na tua vida no momento que você mais precisava. São essas pessoas que são instrumentos de cura para a nossa vida. Elas servem como escora do lado. Elas são fundamentais. Elas nos ajudaram, nos apoiaram muito. Mas como toda escora, chega uma hora, depois que há o processo da cura da laje, a escora tem que ser arrancada. A escora tem que ser tirada. Porque se não for tirado, ela começa a atrapalhar. Ela começa a prejudicar. E aí o nosso problema é que às vezes a gente se apega à escora. Nós adoecemos porque a escora foi, porque a escora abandonou, porque a escora me esqueceu de mim. Nós criamos uma dependência emocional com a escora, e ela apenas foi instrumento de Deus para as nossas vidas, de cura. Ela foi uma escora, um processo de cura. Ela é fundamental, e foi fundamental para aquele processo na tua vida. O nosso problema é que às vezes nós queremos transformar escoras em colunas. A escora não foi feita para ser uma coluna, e a gente quer substituir, e aí a gente adoece. E nós temos que aprender a lidar com essas frustrações ao longo da nossa vida. Quantas pessoas que surgiram e depois foram embora da tua vida, e hoje você talvez lamenta no teu coração. Não lamenta. Deus colocou como instrumento na sua vida para a sua cura, para a sua restauração, mas é uma escora. Ela continua vivendo a vida dela, e você precisa continuar vivendo a sua vida. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Você pode glorificar Ele? Às vezes nós não entendemos, e por não entendermos, a gente se apega e sofre, e sente-se abandonado, e sente não. E como também há pessoas que são colunas. As pessoas são extremamente importantes na tua vida. Teu marido, tua esposa se tornam colunas na tua vida. Teu discipulador se torna coluna na tua vida. O teu pastor se torna uma coluna na tua vida. São pessoas que estão ali do teu lado, te ajudando, te auxiliando a segurar o peso. Essas pessoas, aquele que intercede pela tua vida, eles são colunas. Os meus intercessores são colunas no meu ministério, são colunas da minha vida. A minha esposa é coluna na minha vida, são colunas. Na igreja, os obreiros são colunas. Então nós, os pastores, são colunas. E aqui eu preciso entender quem é coluna e quem é escora. E às vezes nós não entendemos, ou nos apegamos a isso. Então entenda quando alguma coisa, parte da tua vida, alguma coisa muda da tua vida. Às vezes tem trabalho na tua vida que você tinha lá atrás, você estava num momento de aperto, estava financeiramente apertado, e aí surge um emprego, e você vai trabalhar neste trabalho, e aí você pega este trabalho, quer ficar agora até o fim da tua vida neste trabalho. Deus está falando com você, não, este trabalho não é coluna na tua vida. Este trabalho, ele é escora, ele é passageiro, é processo de recuperação das suas finanças. Depois que você recuperar as suas finanças, tem algo grande reservado para a tua vida. Volte para o projeto, volte a sonhar, volte a fazer aquilo que eu coloquei no teu coração. Quem está entendendo isso? E às vezes a gente pega um trabalho e transforma um trabalho que é provisório, um trabalho que é apenas uma escora, como se fosse uma coluna. Nós não entendemos esse processo de mudança, e que é necessário eu entender esse processo de mudança na minha vida. Eu já tive empregos que foram
maravilhosos, mas foram escolas. Foram trabalhos que me ajudaram a recuperar as finanças, pagar minhas dívidas. Mas eu sabia que aquele trabalho eu não iria permanecer muito tempo ali. Eu tinha certeza que aquele trabalho era algo passageiro. E eu tenho que entender o que é passageiro. Eu preciso entender o que é temporário e o que é definitivo na minha vida. Porque isso impede meu crescimento. Isto impede o meu crescimento. E por último, o que impede a gente crescer é ignorar os pequenos problemas. Qual que é o último? Toda igreja repita, qual que é o último? Como assim, apóstolo? Não entendi. Quando você está lendo Josué, capítulo 7, a partir do verso 1, quando vai começar dizendo assim: prevaricaram contra o Senhor. E quando dizendo ali a respeito do problema que houve, de ter pegado de Acã ter pego uma capa babilônica em Jericó. Josué convoca parte do seu exército, parte dos seus guerreiros, para descer a cidade de Ai, para lutar contra Ai. Eles já haviam lutado contra, preste atenção nisso, já haviam lutado contra Jericó e havia vencido Jericó. E por vencer Jericó, eles abaixaram a guarda com Ai. Por vencer Jericó, que era uma cidade fortificada, murada, com Ai eles ignoraram. E eu quero que você grave bem isso. O que nos mata não é os grandes problemas, mas são os pequenos problemas. O que nos mata não são chamados grandes problemas, não são os grandes desafios da nossa vida que nos levam ao tombo, mas são os pequenos. Não são as grandes pedras você passa por cima. Eu falava ontem no casamento da Thalita e do Gustavo. As grandes rochas você passa por cima, passa de lado. Mas são as pedrinhas pequenas que te levam ao chão. É aquele pequeno problema que você ignora e você diz assim: deixa para lá. Está te incomodando, você não quer resolver e você só diz: deixa para lá. É esse pequeno problema que vai te conduzir à morte. É esse pequeno problema que vai te conduzir ao esfriamento espiritual. É esse pequeno problema que vai afastar você da tua esposa, do teu marido. É esses pequenos problemas são chamados pontas soltas da nossa alma. Nós às vezes ignoramos os chamados pequenos problemas. Nós preferimos não perder tempo com eles, quando na verdade são eles que nos matam. Eu estava vendo algo interessante, que o animal que mais mata no mundo não é o hipopótamo, não é o leão, que são animais fortes, não é o elefante, que é extremamente grande, mas o animal que mais mata é o mosquito. O mosquito é o animal que mais mata no mundo. É o que mais tira a vida de pessoas no mundo, o mosquito. Aquilo que você mais ignora pode ser a sua morte. É os pequenos problemas que te conduzem à morte. É os pequenos problemas que te conduzem à destruição. Se você não entender, Josué não se preparou para Ai, ignorou Ai. E a Bíblia fala que então Israel foi derrotado pelos guerreiros de Ai, uma cidadezinha desse tamanhozinho. Ele tinha vencido uma cidade muito forte. O problema é que quando é cidade forte, quando é um povo forte, quando é um problema grande, você se prepara. Olha, eu estou passando enfermidade assim, acolá. Eu estou passando uma luta no meu casamento. Todo dia você está na live de oração. Todo dia você está comigo na fé. Todo dia você está clamando a Deus. E eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida financeira. Eu quero que Deus cure a minha filha. Eu quero que Deus cure o meu filho. E de repente esse é um grande problema. E você guerreia em prol dele. E Deus vem e opera o milagre. E aí vem a queda. Por quê? O que nós fazemos? Abaixamos a guarda. Porque se eu destruir um problema como esse, os outros, é muito simples. E aí que vem a morte. E aí você começa os pequenos problemas. Aí vem o desânimo.
Aí vem, você não quer mais frequentar os cultos, não quer mais orar como você estava orando antes, você não quer mais ler a Bíblia como você lia antes. Você falava, não, você não tem mais momento, você não tem mais o lugar secreto, você não tem mais um momento no secreto com Ele, não tem mais. Quando você estava no grande problema, isto você estava diariamente focado, ligado, mas quando você venceu o grande problema, quando você conseguiu romper com um grande problema, você baixou a guarda. E ao baixar a guarda que vem a queda. Se você observar os momentos mais difíceis que você passou na tua vida, a tua fé, ela foi fortalecida. O momento mais difícil foi o momento que você mais buscou a Deus, que você mais se consagrou a Deus. O problema nosso não é quando a gente está passando por um grande problema financeiro, não é quando nós estamos passando por um grande problema na nossa saúde. O problema é quando tudo está indo bem. É quando está tudo indo bem que acontece o nosso fracasso. É quando está tudo indo muito bem que nós deixamos de resolver as pequenas coisas. É quando tudo está dando certo. Aí eu não estou dando dízimo, mas mesmo assim eu estou com o carro do ano. Eu não estou dando dízimo, mas mesmo assim, graças a Deus, eu estou com uma empresa bombando. Eu não estou dando dízimo, mesmo assim, você começa a ignorar os pequenos problemas. Você vai abrindo fissuras na tua vida. Quando de repente a tua fé está destruída, a tua família está destruída. Ele entrou sutilmente e destruiu e você não viu. Não ignore os pequenos problemas, resolva eles, não ignore, resolva. Aconteceu uma demanda, vai lá, resolve. Aconteceu outra demanda, vai lá, resolve na tua alma, resolva dentro de você, resolva com quem você tem que resolver, mas não ignore os pequenos problemas. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coloque sobre teus pés, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Não ignore.